Bom dia a todos. Vamos abordar hoje um assunto de extrema importância, que é os cuidados contra a pedofilia. Esse é um assunto que temos, nós que trabalhamos há muitas décadas com crianças amparadas e desamparadas nesse país, temos prestado atenção o quão esses segmentos da nossa sociedade têm sofrido em termos de abuso sexual, de estupro, enfim. A mídia tem dado muita atenção às mulheres que são espancadas pelos ex-maridos, ex-namorados. É muito importante que a sociedade tome conhecimento desses casos. Mas é de suma importância que o assunto da pedofilia, do abuso sexual, dos estupros contra as crianças tenha mais evidência. Porque vocês sabem que nós estamos numa sociedade em que celebridades passageiras tomam conta de todo o noticiário. Então tem o noticiário das celebridades, o noticiário do governo, principalmente dos atos insanos do governo, e uma parte também que cuida da página policial. Mas nós estamos numa sociedade que os aspectos educativos para se minorar ou para resolver problemas, principalmente que atingem as crianças, não são levados avante, né? E principalmente agora essa onda do novo governo de não se permitir que as escolas debatam as questões da sexualidade infantil, que é tão importante, né? Então, deixar tudo nas mãos dos pais, das mães, esse assunto é um peso muito grande, principalmente pelo fato de que esse é um assunto que não é bem resolvido, nem pelos pobres, nem pela classe média, nem pelos ricos. O assunto da pedofilia abrange todas as classes sociais, mais num canto, menos em outro, mas abrange todas as classes sociais, e é um perigo ser criança e pré-adolescente nesse país. E também, isso tudo é marcado pela falta de responsabilidade dos adultos, pais, mães, tios e da sociedade como um todo, né? E vocês sabem que é melhor prevenir do que remediar. O prevenir é a educação sexual, melhorar a formação dos professores, abordar esses assuntos nas escolas, desde a escola infantil até de ensino médio, ou seja, por toda a vida. Na universidade também. Os universitários não vão trabalhar com crianças, precisam saber desse assunto, né? Agora, é um assunto tão doloroso que as pessoas resistem e se defendem, não querem discutir. Então preferem falar e discutir amenidades. Esse é um fato. Mas vocês observem, eu estou lendo aqui para vocês esse artigo que eu escrevi há alguns anos atrás, Cuidados contra a Pedofilia, que é um clássico, né? Mas mesmo sendo um clássico na nossa área, é pouco divulgado, porque as rádios abordam esse assunto de forma superficial, as pessoas acabam chamando atenção com esse assunto para si próprio, e não para a problemática, e não para a solução desses problemas, né? Mas vocês vejam que nesse artigo eu chamo a atenção a começar das responsabilidades coletivas. Por exemplo, os meios de comunicação devem escolher qual ênfase darão às suas programações. Se há essas superficialidades, que dá muita audiência, mas também não ajuda a sociedade, ou se terá também um teor educativo, né? Aliás, um programa que eu participei da TV Legislativa era sobre os rumos da televisão brasileira. Nessa ocasião eu estava apontando que no terceiro mundo, nos países em desenvolvimento, é extremamente importante que a televisão, que os meios de comunicação tenham um teor educativo maior que as de Europa, dos Estados Unidos, né? Mas não se segue, copia-se coisas indevidamente do exterior e não se cuida devidamente de nossas particularidades, né? Então o que acontece? Chegam as crianças, as programações adultos, cantores, atores, muito sexualizados, como se estivesse dirigindo apenas a adultos, quando em toda a casa as crianças acompanham
esses movimentos. As novelas também, né? Às vezes há novelas que passam num determinado horário, mas depois reprisam no horário da tarde, e pega principalmente o público infantil, né? E os programas de auditório, é uma sexualização muito grande, como se estivesse restrito aos adultos, quando perpassa o mundo infantil, né? Outra questão é que as escolas, em todos os seus níveis, não podem se abster da educação sexual infantil, do esclarecimento, né? E por que eu digo isso? Porque a escola é um ambiente propício para se abordar esses assuntos. Não precisa ter especificamente a cadeira de educação sexual, mas os professores precisam ser formados devidamente para abordar esses assuntos na ocasião adequada, não é constantemente. Está marcada a aula para tratar. Não, não é assim. Quando surgir a necessidade de abordar um assunto como esse, é a hora de se falar sobre a sexualidade. E a linguagem tem que acompanhar a idade cronológica das crianças, né? Mas isso requer também uma revolução na nossa universidade. Que a nossa universidade serve a quem? Se não serve às crianças, servem a quem? É sempre direcionada para um mundo atrasado, imaginário e atrasado. Não é verdade? Então, as escolas teriam que incluir a discussão, né, desse assunto, né? Os pais e as mães também são responsáveis, devem deixar essa passividade ingênua, que outros vão cuidar do assunto para os seus filhos. E precisam ler melhor, já que estão usando tanto o celular. Aliás, na Europa houve um movimento dos filhos pedindo para que os pais deixassem de usar tanto o celular para dar atenção a elas, às crianças. Mas é uma fixação no meio de comunicação, na internet, em cima de bobagens, não de coisas interessantes. Então deveriam pesquisar já na internet essas questões da pedofilia, como prevenir, o que fazer, né? Pressionar as programações de rádio, de televisão, para que se trate devidamente esses assuntos, né? Outra questão é da justiça. A justiça precisa ser ágil, né? Nós sabemos o quão duro tem sido a atuação dos predadores contra as crianças nos meios esportivos, por exemplo, nos clubes, nas escolas de natação, né? Na escola normal. A lei precisa ser dura, porque há algumas pessoas, profissionais até de nossa área, que falam, mas preciso compreender o predador. Sim, primeiro você tem que entender que há de ter uma ação dura da justiça contra os predadores. Segundo, que a recuperação deles é muito difícil. E também não é caso nem de psicologia, é caso de psiquiatria, de talvez em muitos deles se aplicar uma medicação forte para atenuar esse impulso destrutivo contra as crianças, né? Quem precisa de compreensão são as crianças e as mães, né? Outra questão, eu falei das mães, né? Preciso prestar atenção também quando trocam de companheiro, né? Eu estou falando de companheiro porque, em geral, quem agride as crianças são os homens, não são as mulheres. As mulheres têm uma percentagem muito pequena. As mulheres têm um instinto maternal de proteção muito importante. Talvez isso explique o fato de não serem tão predadoras com as crianças. Mas os homens arrumam companheiros fúteis, companheiros danosos, né, que mantêm relações tóxicas. E é claro que muitos deles se aproveitam das crianças quando ficam sozinhos, como se dizem protetores delas, e na verdade são predadores. Então as mulheres também têm que melhorar sua autoestima para não deixar em sua casa, para não se relacionar com homens fúteis
que é uma sociedade. Por que isso? Nada de falar contra os homens. A questão é que nós estamos num dos países mais machistas do planeta. Se é um país dos mais machistas, é lógico que vão agredir as mulheres e as crianças. E é um dos países mais racistas que nós temos, né? Então, nosso país não é essa maravilha que as pessoas dizem. Venha visitar o Brasil com a maravilha de democracia. Primeiro que não é uma democracia completa, né? Agora vocês vejam que ultimamente nós estamos falando de um retrocesso civilizatório. Uma sociedade com esses problemas que envolvem as crianças, as pessoas falando em mais liberação de armas, de uso de armas, né? Tirar a educação sexual das escolas. Vocês querem um retrocesso civilizatório pior do que esse? Né? E uma sociedade que foi transformada, mesmo a questão política, foi transformada em questão religiosa. Não temos mais partidos políticos, há crentes religiosos e fanáticos. Então é muito difícil a gente imaginar a curto prazo uma melhoria nessa situação. Por isso que as pessoas não podem ficar passivas. O passivo está do lado dos predadores, que não faz o que devia, o que deveria, está do lado dos predadores. E os que militam nessas causas precisam também estudar, se melhorar emocionalmente, né? E vocês veem como as questões são demoradas para serem discutidas. Peguem o exemplo da Igreja Católica, que agora, depois de 500 anos, é que estão discutindo o assunto e tirando os padres predadores de suas ações, né? Mas os coloca num convento, num lugar tranquilo para pensar, né? Não se fala em cadeia para eles, em cadeia, em prisão, né? Se fala em cadeia para eles, mas não se fala em prisão, né? E outra questão que eu quero referir é o seguinte: não fiquem vocês achando que os negros são ameaças às crianças, que os homossexuais são ameaças. Não é isso. A ameaça está em todo lugar. E não tem grupos específicos que as ameacem. Né? Então é muito fácil você ficar olhando torto para determinadas pessoas e achar que elas são perigosas quando não são. Perigosos são esses machões de plantão que estão soltos por aí e fazendo gesto de revólver, de tiros, essas coisas, né? Que são pessoas que, em geral, têm uma sexualidade mal resolvida e tendem a transferir, junto com a agressividade, esse teor contra as crianças, que são os seres mais indefesos e que merecem mais proteção no mundo, né? Se as mulheres merecem proteção, precisam de proteção contra essa gente, imagine as crianças, né? Então, uns conselhos que nós temos dado é o seguinte, que as pessoas não precisam ficar paranoicas, achando que todo mundo vai atacar a sua criança. Porque há um perigo dessa paranoia, que é o seguinte, de pessoas que têm sentimentos hostis contra a criança, ficar apontando os outros como possíveis predadores. Então tem que ir com calma. Mas alguns conselhos úteis a gente pode dar, que é o seguinte: observar que há pessoas adultas pegajosas com as crianças, principalmente homens, conversando com crianças mais jovens, com pré-adolescentes, com crianças pequenas, dando carinho, né? É diferente do carinho saudável que os parentes têm com as crianças, que as pessoas têm. Vocês notam uma pegajosidade e uma conversa, uma ludibriação, né, nessas pessoas em relação às crianças. Dão presentinhos. Então vocês precisam observar se as crianças receberam presentes caros, ou bugigangas, ou docinhos, né? E nós precisamos orientar nossas crianças para não ficar à mercê, e falar com a mãe. Falar com a mãe quando acontecer algo fora do normal, né? Há outro tipo de
predadores, né? Muito educados, e há também os que aterrorizam as outras pessoas, os predadores agressivos, porque essa agressão, essa atitude hostil em relação a pessoas vulneráveis, paralisa as pessoas, paralisa a vítima, né? Como um animal predador que paralisa a vítima. Então, gente muito hostil, muito agressiva, que ofende a moral dos outros, essas pessoas são perigosas e fazem mal às crianças, né? Então, a gente tem que observar isso. E procurar saber, as crianças quando na medida que vão crescendo, começam a sair mais com outras, com quem sai, onde vão, né? Quais são essas pessoas que acolhem seus filhos para passar um dia para outro, enfim. Quem está lá junto, porque às vezes a família é boa, mas põe um agregado que não se conhece e a desgraça ocorre com esses agregados que ele não conhece, né? Outra questão que eu chamo a atenção é que o perigo não está totalmente nas ruas. Só 1/3 dos casos acontecem fora de casa. 2/3 ocorrem dentro das 4 paredes dos chamados lares, justamente pela agregação de pessoas predadoras de crianças. Então, há de se tomar muito cuidado. Nesse grupo estão tios patológicos, amantes patológicos, sobrinhos patológicos, que às vezes tem 15 anos, abusa de uma menina de 8. Então, há um arsenal de possibilidades negativas. Mas eu volto a dizer, não é para ficar se portando como paranoico, achando que todos são predadores, que isso é mais projeção do que outra coisa qualquer, né? Outro perigo, a internet. As redes de pedofilia internacionais são impressionantes. Elas disputam com redes de sequestro de crianças que roubam órgãos das crianças para fazer transplante para crianças ricas, né? E a rede de pedofilia cresceu demais. É uma rede que disputa com a pornografia. É poderosa, mas muito oculta. Então, você precisa saber, principalmente as crianças ingênuas, o que estão a fazer na internet, né? Agora, eu chamo a atenção também para que mães neuróticas não persigam as filhas, principalmente, os filhos, usando como desculpa esse cuidado, né? Porque tem gente neurótica que é dominadora e é capaz de pegar esse assunto e, como desculpa, dominar quem vive em sua casa. Isso não é nada bom. Então, a TV, o programa TV, é bom se observar, né? E é onde começa essa flacidez moral, né? Os meios de comunicação têm muito a fazer. Esse assunto deveria ser debatido com profissionais devidos e militantes por essa causa nas rádios, na televisão, e eles preferem dar margem ao crescimento da pedofilia porque gostam de abordar temas superficiais e das celebridades que, em geral, não sabem nem o que fazem, mas estão sempre a se comunicar, principalmente com as crianças, né? E há uma tendência geral mesmo a se imbecilizar nossas crianças, né? E, então era isso que eu queria ressaltar e dizer que o melhor caminho para enfrentar esse problema é se tomar uma atitude na vida, melhorar-se a si mesmo e ter em suas mãos a responsabilidade de cuidar das crianças que são os seres mais vulneráveis de nossa sociedade e que merecem o nosso maior apreço e o nosso melhor cuidado. Muito obrigado, até outra oportunidade.